Um milionário, em um gesto de luxo e dedicação, compra um deslumbrante vestido de noiva para sua namorada, pensando em surpreendê-la no grande dia. No entanto, ao chegar à ateliê para ver a peça, fica completamente atônito e surpreso ao perceber que a talentosa costureira, responsável pela criação da obra-prima, não é outra, senão sua ex-esposa, com quem ele jamais imaginou que seus destinos se entrelaçariam novamente. O encontro inesperado, carregado de lembranças e emoções reprimidas, faz com que o passado, que ele havia tentado enterrar, ressurgisse de maneira avassaladora. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da tarde pintava os arranha-céus de São Paulo com tons dourados, enquanto Eduardo Montenegro observava a cidade através da janela panorâmica de seu escritório no 20º andar. Aos 52 anos, comandava um dos maiores impérios imobiliários do país. Mas naquela tarde específica, seus pensamentos estavam longe das planilhas financeiras e projetos de incorporação que costumavam ocupar suas horas. Seus dedos tamborilavam sobre uma pequena caixa de veludo azul marinho guardada há semanas na gaveta de sua mesa. Dentro dela, um anel de noivado da Cartier aguardava o momento perfeito. Eduardo ensaiara mentalmente aquele momento dezenas de vezes nas últimas semanas, imaginando a reação de Valentina quando finalmente fizesse o pedido. Valentina Santos era tudo o que a alta sociedade paulistana esperava de uma futura senhora Montenegro. Jovem, deslumbrante e com uma presença digital invejável. Seus mais de 2 milhões de seguidores acompanhavam cada detalhe de sua vida, desde os ensaios fotográficos para grifes renomadas até os jantares em restaurantes estrelados ao lado de Eduardo. Senhor Montenegro? A voz de sua secretária, pelo interfone, interrompeu seus pensamentos. A senhorita Santos está aqui. Eduardo ajeitou a gravata italiana e guardou a caixinha no bolso do paletó. Pode mandá-la entrar, Regina. Valentina entrou como um furacão de energia e perfume francês, seus saltos Louboutin ecoando pelo piso de mármore. Aos 32 anos, ela era a personificação da confiança moderna, com seus cabelos castanhos perfeitamente ondulados e um vestido vermelho que abraçava suas curvas de modelo. Amor, você não vai acreditar. Acabei de fechar uma campanha incrível com uma marca de joias. Ela se aproximou, depositando um beijo suave no rosto de Eduardo, deixando uma marca suave de batom que logo tratou de limpar com o polegar. Eduardo sorriu, sentindo o peso da caixinha em seu bolso. Era como se o universo conspirasse a seu favor. Que coincidência interessante, pensou, enquanto a conduzia até o pequeno lounge em seu escritório, onde uma garrafa de champanhe os aguardava. Precisamos comemorar, ele disse, servindo 2 taças. Não apenas sua campanha, mas... Espera, Valentina o interrompeu, seus olhos brilhando com excitação. Deixa eu mostrar o mood board que montei para o meu feed esse mês. Estava pensando em fazer uma série de posts sobre lifestyle de luxo, sabe? Algo que combine com a nossa... Eduardo respirou fundo, reunindo coragem. Era típico de Valentina monopolizar a conversa com seus projetos de influenciadora. Mas desta vez, ele tinha algo importante a dizer. Val, ele a interrompeu gentilmente. Tenho algo para te falar. Ela parou, finalmente notando a seriedade em seu tom. Eduardo se levantou, levando-a pela mão até a janela, onde o pôr do sol continuava seu espetáculo sobre a cidade. Nesses 3 anos juntos, ele começou, sua voz mais rouca que o normal. Você trouxe uma luz diferente para minha vida, uma energia que eu não sabia que precisava. Suas mãos tremiam levemente, enquanto alcançava o bolso do paletó. Os olhos de Valentina se arregalaram quando ele se ajoelhou.
A caixinha de veludo agora aberta, revelando um deslumbrante anel de diamantes. Valentina Santos, você aceita se casar comigo? O grito de alegria dela ecoou pelo escritório, seguido por uma série de sim, enquanto pulava em seus braços. Eduardo deslizou o anel em seu dedo, observando como ela imediatamente começou a fotografá-lo de diversos ângulos. Amor, precisamos começar os preparativos imediatamente, Valentina declarou, já com o celular em mãos. Quero um casamento que São Paulo nunca viu igual. Algo épico, digno de capa de revista. Eduardo sorriu, abraçando-a por trás, enquanto ela já pesquisava hashtags de casamento em seu Instagram. No reflexo do vidro, por um breve momento, uma memória antiga e não convidada cruzou sua mente. Outro pedido de casamento, 2 décadas atrás. Muito mais simples, mas não menos significativo. Afastou o pensamento rapidamente. O passado estava no passado, e Marisol... Bem, Marisol era uma página virada em sua história. Ou pelo menos era o que ele pensava, sem saber que o destino tinha outros planos e que sua próxima visita a um ateliê de vestidos de noiva mudaria tudo o que ele acreditava ter deixado para trás. Primeiro, Valentina declarou, interrompendo seus pensamentos, precisamos encontrar o vestido perfeito e tem que ser algo exclusivo, feito sob medida, só o melhor dos melhores. Eduardo assentiu, sem saber que estava prestes a embarcar em uma jornada que reviraria seu passado e mudaria seu futuro para sempre. Os Jardins sempre foi o coração da moda em São Paulo, mas o ateliê para o qual Valentina direcionava o motorista naquela manhã estava escondido em uma rua tranquila, ocupando uma casa art deco, restaurada com elegância discreta. Uma placa dourada e minimalista, anunciava apenas Marisol Alta Costura. É aqui! Valentina exclamou, seus olhos brilhando de excitação, enquanto checava o endereço em seu celular. O ateliê mais exclusivo da cidade. Conseguiu um horário depois de meses de espera. Eduardo, distraído com uma ligação de trabalho, apenas assentiu, sem prestar atenção ao nome do estabelecimento. Estava ali apenas porque Valentina insistira que era tradição o noivo acompanhar a escolha do tecido do vestido, mesmo que não pudesse ver o modelo final antes do casamento. O interior do ateliê era um oásis de elegância em tons de creme e dourado. Manequins exibiam vestidos de noiva deslumbrantes, cada um mais elaborado que o outro. Uma jovem assistente, elegantemente vestida de preto, aproximou-se para recebê-los. Senhorita Santos, seja bem-vinda ao ateliê. Sou Clara, a assistente da Madame Marisol. Ela estará com vocês em alguns minutos. Aceita um champanhe enquanto espera? Valentina já estava ocupada fotografando discretamente os vestidos expostos, planejando o conteúdo para suas redes sociais. Eduardo, finalmente encerrando sua ligação, guardou o celular e começou a observar o ambiente. Havia algo familiar no ar, um perfume suave que despertava memórias antigas que ele não conseguia precisar. A casa é linda, não é? Clara comentou, notando seu interesse. Madame Marisol a restaurou pessoalmente. Ela tem um olhar único para a beleza e detalhes. O som de saltos descendo a escada circular de ferro forjado chamou a atenção de todos. Eduardo se virou automaticamente e, naquele momento, o tempo pareceu congelar. Marisol estava ainda mais elegante do que ele se lembrava. Seus cabelos, negros, agora com alguns fios prateados nas têmporas, estavam presos em um coque elaborado. Vestia um tailleur preto impecável e seus olhos... Aqueles mesmos olhos cor-de-mel que o haviam enfeitiçado décadas atrás, agora o encaravam com uma mistura de choque e compostura profissional. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. 20 anos de silêncio e histórias não contadas pairavam no ar entre eles. Bem-vindos ao meu ateliê.
Marisol conseguiu dizer, sua voz controlada, profissional, mas com um leve tremor que apenas Eduardo seria capaz de notar. Você deve ser a Valentina. Valentina, alheia à tensão no ar, avançou entusiasmada. Madame, Marisol, é uma honra. Seu trabalho é simplesmente deslumbrante. Não vejo a hora de começarmos a criar meu vestido perfeito. Marisol manteve sua compostura profissional, embora seu coração batesse descompassado. E este é meu noivo, Eduardo Montenegro, Valentina completou, puxando-o pela mão. Ele fez questão de vir também. Afinal, é um momento tão especial. Eduardo. Marisol pronunciou seu nome como se testasse uma palavra em uma língua há muito esquecida. Seja bem-vindo. Eduardo pigarreou, tentando encontrar sua voz. Marisol, eu não sabia. Por favor, me acompanhem até o salão. Principal! Marisol os interrompeu suavemente, virando-se para subir as escadas. Tenho alguns modelos que acredito que combinariam perfeitamente com seu estilo, Valentina. Enquanto subiam, Eduardo observava as costas eretas de Marisol, lembrando-se da última vez que a vira, jovem, devastada, implorando que ele não partisse. Agora ela era uma mulher de sucesso, dona de seu próprio império de alta costura. A ironia não lhe escapava. Ele a havia abandonado para construir sua fortuna, e ela, mesmo sem os recursos que ele teve, havia conseguido realizar seu sonho. O salão principal era um espaço amplo e luminoso, com espelhos do chão ao teto e uma vista privilegiada dos jardins. Rolos de tecidos nobres, sedas, rendas francesas, tules delicados, estavam organizados como obras de arte. Antes de começarmos, Marisol disse, sua voz profissional mascarando qualquer emoção, gostaria de entender melhor o estilo de casamento que vocês planejam. Cada vestido conta uma história e preciso conhecer a sua para criar algo verdadeiramente único. Valentina imediatamente começou a mostrar seu mood board no Instagram, falando sobre sua visão de um casamento digno de realeza. Eduardo, entanto, mal escutava. Seus olhos estavam fixos em um pequeno porta-retratos na mesa de Marisol, parcialmente escondido por amostras de renda. Na foto, uma Marisol mais jovem sorria ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos. Sua mãe, que Eduardo havia conhecido e admirado. E você, Eduardo? A voz de Marisol o trouxe de volta ao presente. Que tipo de cerimônia você imagina? Seus olhares se encontraram, e por um momento, ambos foram transportados para outra época, outro casamento, planejado com amor em uma pequena mesa de cozinha, com sonhos muito mais simples, mas não menos significativos. Eu confio no gosto da Valentina, ele respondeu diplomaticamente, quebrando o contato visual. Marisol assentiu, profissional como sempre. Ótimo, vamos começar então com a seleção dos tecidos. Clara, por favor, traga a coleção de rendas francesas que chegou de Paris. Enquanto Valentina se perdia em discussões sobre tons de branco e texturas de seda, Eduardo permanecia em silêncio, observando a mulher que um dia havia amado e abandonado, agora transformada em uma empresária de sucesso. O destino, ele pensou, tinha um senso de humor peculiar, e este era apenas o começo de uma história que prometia desenterrar segredos há muito guardados. Naquela noite, após o fechamento do ateliê, Marisol permaneceu em seu escritório. Um copo de vinho, tinto intocado sobre a mesa de desenho. Seus dedos deslizavam distraidamente sobre os croquis do vestido que começara a idealizar para Valentina, mas sua mente vagava por memórias de 2 décadas atrás. Você não me disse que ele viria. Lupita, sua melhor amiga e gerente financeira, do ateliê, comentou da porta. Era uma mulher robusta, de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos selvagens e olhos perspicazes por trás dos óculos de design moderno. Marisol suspirou, finalmente tomando um gole do vinho. Eu não sabia.
O nome na agenda era apenas Valentina Santos. Como eu poderia imaginar que seu ex-marido apareceria como noivo? Lupita entrou, fechando a porta atrás de si. O mundo dá voltas, não é, querida? 20 anos, Lupita. 20 anos construindo tudo isso. Marisol gesticulou para o ateliê ao seu redor. E ele simplesmente reaparece como se não tivesse te deixado com uma dívida astronômica. E um coração partido? Lupita completou, sentando-se na poltrona em frente à mesa. Você devia recusar o trabalho. Marisol balançou a cabeça, um sorriso amargo nos lábios. E dar a ele o gosto de pensar que ainda me afeta? Não. Vou criar o vestido mais deslumbrante que já fiz. É uma questão de orgulho profissional. Agora, do outro lado da cidade, em seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi, Eduardo também estava perdido em pensamentos. Valentina falava sem parar sobre tecidos e designs, enquanto organizava uma sessão de fotos para seu Instagram, mas ele mal registrava suas palavras. Amor, você está me ouvindo? Valentina parou em frente a ele, bloqueando sua vista da cidade. Eu estava dizendo que quero algo realmente único, algo que ninguém nunca tenha visto antes. Eu tenho certeza que Marisol vai criar algo especial. Ele respondeu automaticamente, e então se arrependeu ao ver os olhos de Valentina se estreitarem. Marisol, não sabia que você já tinha uma intimidade para dispensar o madame. Ela comentou, um toque de ciúme em sua voz. Eduardo pigarreou, desconfortável. É apenas um modo de falar. Você não ia postar aquelas fotos do ateliê? A menção às redes sociais distraiu Valentina momentaneamente, mas Eduardo sabia que precisaria ser mais cuidadoso dali em diante. Não podia arriscar que ela descobrisse seu passado com Marisol, pelo menos não ainda. Na manhã seguinte, Marisol chegou mais cedo que o habitual ao ateliê. Precisava estar sozinha com seus pensamentos e seus desenhos. Enquanto subia as escadas, notou uma jovem parada diante da porta, observando a fachada com interesse. Posso ajudar? Marisol perguntou, aproximando-se. A jovem se virou. Deveria ter por volta de 20 anos, cabelos escuros ondulados e olhos em cor de mel que lembravam estranhamente os seus próprios. Ah, bom dia, meu nome é Paloma. Viu o anúncio sobre a vaga de assistente de costura? Havia algo familiar naquela garota que Marisol não conseguia definir. Você tem experiência? Na verdade, aprendi a costurar com minha mãe. Quer dizer, minha mãe adotiva. Paloma corrigiu-se rapidamente. Ela tem um pequeno ateliê no interior. O coração de Marisol falhou uma batida. A menção à adoção trouxe à tona memórias que ela lutava diariamente para manter enterradas. Entre, disse, tentando manter a voz firme. Vamos conversar melhor lá dentro. Durante a entrevista, Marisol se surpreendeu com o conhecimento técnico de Paloma. A jovem tinha um olhar natural para tecidos e acabamentos, e suas mãos demonstravam a delicadeza necessária para trabalhar com peças delicadas. Quando pode começar? Marisol se viu perguntando, surpreendendo a si mesma com a rapidez da decisão. O sorriso de Paloma iluminou a sala. Imediatamente. Quer dizer, se a senhora quiser. Por favor, me chame de Marisol. Ela respondeu, sentindo uma conexão inexplicável com a jovem. Clara vai te mostrar o ateliê e explicar nossa rotina. Mais tarde naquele dia, enquanto Marisol trabalhava nos primeiros esboços do vestido de Valentina, seus pensamentos oscilavam entre o passado com Eduardo e a estranha sensação que Paloma havia despertado nela. O destino parecia estar tecendo uma trama complexa, entrelaçando vidas e segredos como os fios delicados de uma renda francesa. Lupita, observando a amiga da porta do escritório, suspirou pesadamente. Ela carregava seu próprio segredo. Sabia exatamente quem era Paloma e por que a jovem havia aparecido justamente agora. Mas como contar a Marisol que a filha que ela havia dado para adoção
estava agora trabalhando em seu ateliê. Como revelar que havia mantido contato com a menina durante todos esses anos? O som da campainha do ateliê interrompeu seus pensamentos. Eduardo Montenegro estava parado na recepção, alegando precisar discutir alguns detalhes do contrato. Mas seus olhos, quando encontraram os de Marisol descendo as escadas, revelavam que contratos eram a última coisa em sua mente. Precisamos conversar, ele disse simplesmente. E assim, mais um fio se entrelaçava naquela delicada trama de segredos e reencontros que o destino estava tecendo. O escritório de Marisol estava banhado pela luz dourada do fim de tarde, quando ela fechou a porta atrás de si, deixando Eduardo entrar. O silêncio entre eles estava carregado de 2 décadas de palavras não ditas. "Aceita um café?" ela ofereceu, mantendo a formalidade como um escudo. "Ainda toma aquele café extra, forte que sua mãe a ensinou?" Eduardo perguntou, um lampejo de familiaridade em sua voz. Marisol pausou, a mão sobre a pequena cafeteira italiana. "Algumas coisas nunca mudam", respondeu, permitindo-se um pequeno sorriso. "Outras mudam completamente." Enquanto preparava o café, podia sentir os olhos de Eduardo percorrendo o escritório, detendo-se nos croques nas paredes, nos prêmios discretamente expostos em uma estante, nas fotografias de vestidos icônicos que havia criado ao longo dos anos. "Você conseguiu?" ele disse finalmente. "Realizou o seu sonho." "Não graças a você." As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, mais amargas que o café que agora servia. No andar de baixo, Paloma organizava rendas sob a supervisão de Clara, mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer som vindo do escritório. Havia algo naquela designer elegante que a intrigava, algo além da admiração profissional que a trouxera até ali. "Como você soube?" Marisol quebrou o silêncio, sentando-se atrás de sua mesa. "Sobre o ateliê, sobre mim?" Eduardo girou a xícara entre as mãos. "Não soube. Valentina escolheu este lugar. Irônico, não? De todos os ateliês em São Paulo. De todos os ateliês em São Paulo, seu destino te trouxe de volta ao meu." Marisol completou, um toque de ironia em sua voz. "O universo tem um senso de humor peculiar." "Mari..." ele começou, usando o apelido antigo. "Não!" ela o interrompeu firmemente. "Você perdeu o direito de me chamar assim há muito tempo, Eduardo." Ele assentiu, aceitando a repreensão. "Você está certa. Eu queria me desculpar pelo modo como as coisas terminaram." "Terminaram?" Marisol riu sem humor. "Você simplesmente desapareceu, me deixou com um ateliê falindo, dívidas que não eram minhas e..." Ela se interrompeu abruptamente, o segredo da gravidez queimando em sua garganta. No andar de baixo, Lupita observava Paloma trabalhar, notando gestos familiares, a maneira como suas mãos tratavam os tecidos delicados, exatamente como Marisol fazia. O peso do segredo que carregava parecia ainda mais pesado agora. "Eu era jovem e ambicioso", Eduardo tentou explicar. "Aquela oportunidade em Dubai era mais importante que nosso casamento, que nossos sonhos juntos." Marisol completou. "Já entendi isso há muito tempo, Eduardo. Não preciso de explicações agora." Um barulho na porta interrompeu a conversa. Valentina entrou sem bater, seus olhos se estreitando ao ver a cena íntima do café. "Amor, não sabia que você viria ao ateliê hoje." Sua voz tinha um tom controlado, mas suas unhas, perfeitamente manicuradas, tamborilavam na bolsa. "Hermès." "Apenas resolvendo alguns detalhes do contrato." Eduardo respondeu rapidamente, levantando-se. Madame Marisol estava me explicando sobre os prazos e pagamentos. Marisol assumiu sua máscara profissional com facilidade. "Sim, e aproveitei para mostrar algumas opções de renda francesa que chegaram esta manhã. Gostaria de vê-las, Valentina?" Enquanto guiava Valentina para a sala de tecidos, Marisol sentiu o olhar de Eduardo em suas costas. 20 anos atrás,
Ela havia guardado uma carta nunca entregue na gaveta de sua escrivaninha. Uma carta que ainda estava lá, amarelada pelo tempo, revelando uma verdade que poderia mudar tudo. Na sala ao lado, Paloma organizava os tecidos quando um envelope antigo caiu de entre as páginas de um catálogo. Era uma carta, endereçada a Eduardo Montenegro, datada de 20 anos atrás. Suas mãos tremeram ao pegá-la, como se, inconscientemente, soubesse que aquele papel guardava segredos sobre sua própria existência. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Lupita apareceu e gentilmente tomou o envelope de suas mãos. Algumas coisas precisam esperar o momento certo, disse suavemente, guardando a carta em seu bolso. O dia continuou, aparentemente normal, mas os fios invisíveis que conectavam aquelas vidas continuavam a se entrelaçar. Marisol mergulhou em seu trabalho, desenhando o vestido de Valentina com uma intensidade quase febril. Em cada traço do lápis, em cada curva do tecido, ela colocava não apenas sua técnica, mas também suas memórias, suas dores e, sem perceber, suas esperanças. Eduardo, por sua vez, voltou ao seu escritório no centro financeiro, mas não conseguia se concentrar nos números em sua tela. A imagem de Marisol, forte e elegante, tão diferente e ao mesmo tempo tão igual à jovem que havia deixado para trás, não saía de sua mente. E Paloma, sem saber que estava no centro de uma teia de segredos, continuava seu trabalho no ateliê, suas mãos habilidosas costurando não apenas tecidos, mas também destinos que em breve se revelariam intrinsecamente ligados. A primeira prova do vestido estava marcada para uma manhã de sábado. Marisol havia passado a semana inteira trabalhando no modelo, suas mãos experientes guiando Paloma através dos segredos da alta costura. A jovem aprendia com uma velocidade surpreendente, como se o talento corresse em suas veias. É incrível como você tem o mesmo instinto que eu para os tecidos, Marisol comentou enquanto ajustavam os alfinetes no manequim. Quase como se fosse natural, Paloma completou, seus olhos brilhando. Por um momento as duas se olharam através do espelho e algo indefinível passou entre elas. O momento foi interrompido pela chegada de Valentina, que entrou no ateliê como uma rajada de vento perfumado, seguida por duas amigas influenciadoras e uma fotógrafa particular. Madame Marisol, ela exclamou. Espero que não se importe, mas pensei em documentar todo o processo para um especial nas minhas redes sociais. Será ótimo para divulgar seu trabalho também. Marisol sentiu uma pontada de irritação, mas manteve seu sorriso profissional. Claro, desde que não revelem o modelo final antes do casamento. Algumas tradições merecem ser preservadas. Clara conduziu Valentina até o provador, enquanto Paloma ajudava Marisol a trazer o protótipo do vestido. Era apenas uma primeira versão em morim, mas já indicava a silhueta que Marisol havia imaginado, algo que mesclava elegância clássica com toques contemporâneos. Não sei, Valentina franziu o nariz ao ver seu reflexo. Parece tão simples. Este é apenas o molde básico, Marisol explicou pacientemente. A mágica acontece com as camadas de renda e os bordados que serão aplicados depois. Mas eu estava pensando em algo mais. Valentina fez uma pausa dramática, checando seu telefone. Tipo este aqui. Ela mostrou a foto de um vestido extravagante, coberto de cristais e com uma cauda que parecia interminável. Marisol respirou fundo, sentindo uma dor de cabeça se aproximar. Aquele é um estilo bem diferente do que conversamos inicialmente, mas é perfeito para as fotos. Imagina o impacto nas redes sociais. Do outro lado da sala, Paloma observava a cena com uma mistura de fascínio e desconforto. Em suas poucas semanas no ateliê, havia aprendido a reconhecer quando Marisol estava contendo sua frustração. Era o mesmo olhar que ela própria via no espelho quando algo a incomodava profundamente.
A porta do ateliê se abriu novamente e Eduardo entrou. Seus olhos primeiro encontraram Marisol, depois desviaram rapidamente para Paloma, que estava ajustando a barra do vestido. Por um momento, ele pareceu congelado, como se visse um fantasma. Eduardo! Valentina chamou, tirando-o de seu transe. Amor, você não deveria estar aqui. Dá azar ver o vestido antes do casamento. Desculpe, eu só... Ele pigarreou, ainda olhando disfarçadamente para Paloma. Vim trazer o cartão para o pagamento da primeira parcela. Lupita, que observava tudo de seu posto na recepção, notou o olhar de Eduardo. Era o mesmo olhar de reconhecimento inconsciente que via em Marisol quando ela interagia com Paloma. A natureza tinha suas próprias maneiras de revelar laços de sangue, mesmo quando a mente não compreendia os sinais. Senhor Montenegro, posso resolver isso com o senhor na recepção. Lupita interviu rapidamente, guiando-o para fora da sala de provas. Enquanto assinava os papéis, Eduardo não conseguia tirar da cabeça a imagem da jovem assistente. A nova funcionária, ela trabalha aqui há muito tempo. Paloma? Não, começou há algumas semanas. Lupita respondeu casualmente, embora seu coração batesse mais rápido. Por quê? Nada. Só... ela me lembra alguém. De volta à sala de provas, Valentina continuava insistindo em mudanças cada vez mais drásticas no modelo. Marisol mantinha sua postura profissional, mas Paloma podia ver que cada sugestão era como uma pequena facada no coração artístico de sua mentora. Talvez, Paloma sugeriu gentilmente, pudéssemos encontrar um meio termo, algo que mantenha a elegância do design original, mas com alguns elementos mais dramáticos. Marisol olhou para sua jovem assistente com gratidão e algo mais. Orgulho, talvez? Era o tipo de sugestão diplomática que ela própria teria feito em seus anos de juventude. No final da tarde, após Valentina e sua comitiva partirem, Marisol se refugiou em seu escritório. Sobre sua mesa, o envelope amarelado, a carta nunca entregue, parecia pulsar com urgência renovada. Ao seu lado, um novo croquis começava a tomar forma sob seu lápis. Um vestido que seria tanto uma obra de arte quanto uma declaração de superação. Lupita entrou silenciosamente, colocando uma xícara de chá ao lado da amiga. Mari, acho que precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre Paloma, sobre a verdade que você guardou todos esses anos. Sobre como, às vezes, o destino tem maneiras misteriosas de corrigir os erros do passado. Marisol levantou os olhos de seu desenho, encontrando o olhar sério de sua amiga. Lupita, o que você sabe que eu não sei? Do lado de fora do escritório, Paloma organizava os tecidos para o dia seguinte, cantarolando baixinho uma antiga canção de ninar. A mesma que Marisol costumava cantar quando estava concentrada em seu trabalho, a mesma que sua mãe adotiva disse ter aprendido com a mulher que a entregou para a adoção 20 anos atrás. O relógio da torre da Igreja da Consolação batia 9 horas quando as últimas funcionárias deixaram o ateliê. Apenas Marisol, Lupita e, por algum motivo que ela mesma não compreendia totalmente, Paloma permaneceram. A jovem estava absorta em seu trabalho, finalizando alguns detalhes de um bordado particularmente delicado. Você nunca me contou toda a verdade, não é? Marisol perguntou a Lupita, as duas sentadas em seu escritório com uma garrafa de vinho entre elas. A pergunta pairou no ar como perfume de jasmim, sutil, mas impossível de ignorar. Lupita girou a taça entre os dedos, observando o líquido rubro dançar. Há 20 anos, quando você me entregou aquele bebê para que eu encontrasse uma boa família. Por favor, Marisol a interrompeu, sua voz tremendo levemente. Não reabra essa ferida. A ferida nunca fechou, Mari. Você só aprendeu a viver com ela. Lupita colocou sua taça sobre a mesa. Mas e se eu dissesse que sua filha nunca esteve realmente longe?
No andar de baixo, Paloma cantarolava baixinho enquanto suas mãos hábeis trabalhavam na renda. A mesma melodia que sua mãe adotiva dizia ter aprendido com uma mulher que chorava ao entregar sua bebê. "Do que você está falando?" Marisol perguntou, seu coração acelerando. "Eu encontrei uma família maravilhosa para ela, como prometi. Helena e Roberto, um casal do interior de São Paulo. Mas..." Lupita fez uma pausa, reunindo coragem. "Eu nunca perdi o contato. Acompanhei cada passo, cada conquista." Marisol levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A noite de São Paulo brilhava lá fora, milhares de luzes como estrelas terrenas. "Por que está me contando isso? Agora?" "Porque sua filha está mais perto do que você imagina." Lupita respirou fundo. "Ela está lá embaixo, bordando rendas com a mesma precisão que você tinha na idade dela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marisol se virou lentamente, seus olhos arregalados com a compreensão. "Paloma?" Como se invocada pela menção de seu nome, a jovem bateu suavemente na porta do escritório. "Desculpem interromper, mas acabei o bordado da manga e queria mostrar." Marisol a olhou como se a visse pela primeira vez. Os mesmos olhos cor de mel, o mesmo formato do rosto, até mesmo o jeito de inclinar a cabeça quando estava concentrada, como não tinha percebido antes. "Entre, querida", Lupita chamou sua voz gentil. "Acho que está na hora de termos uma conversa muito importante." Paloma entrou, segurando o pedaço de renda como um escudo. Havia algo diferente no ar, uma tensão elétrica que fazia seu coração bater mais rápido. "Você sabia?" Marisol perguntou à jovem, sua voz apenas um sussurro. "Que você é minha mãe biológica?" Paloma respondeu, surpreendendo as duas mulheres mais velhas. "Sim. Descobri há alguns anos quando encontrei meus papéis de adoção. Tinha sua foto antiga grampeada no processo." "Por que não disse nada?" "Porque precisava conhecer você primeiro. A verdadeira você, não apenas a imagem que construí em minha mente todos esses anos." Paloma colocou a renda sobre a mesa com cuidado. "Queria entender por que uma mulher tão talentosa e forte tinha decidido me dar para adoção." Marisol sentiu lágrimas silenciosas correrem por seu rosto. "Eu não tinha escolha. Seu pai, Eduardo, tinha partido, o ateliê estava falindo, eu mal conseguia me manter." "Eduardo Montenegro?" Paloma perguntou, embora já soubesse a resposta. "O homem que vai se casar com Valentina?" "Ele não sabe sobre você", Marisol explicou rapidamente. "Nunca contei. Quando descobri que estava grávida, ele já estava em Dubai há semanas, construindo seu império." Lupita observava a cena com o coração apertado. Tinha guardado esse segredo por tanto tempo, protegendo tanto Marisol quanto Paloma, que agora se sentia quase intrusa neste momento de reconhecimento. "A canção que você cantarola enquanto trabalha", Marisol disse suavemente. "Eu cantava para você enquanto estava grávida." "Mamãe Helena disse que você cantou para mim uma última vez antes de me entregar", Paloma respondeu, sua voz embargada. "Ela fez questão de aprender a melodia para que eu nunca perdesse essa conexão com você." As três mulheres ficaram em silêncio por um momento, cada uma absorvendo o peso daquela revelação. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava no antigo casarão dos Jardins. "E agora?" Paloma perguntou finalmente. "Vamos contar para ele?" Marisol olhou para a mesa de desenho, onde o croquis do vestido de noiva de Valentina descansava, parcialmente finalizado. A ironia da situação não lhe escapava. Estava criando o vestido de noiva para a mulher que se casaria com o pai de sua filha. "Ainda não", decidiu finalmente. "Primeiro, precisamos nos conhecer melhor, construir nossa própria relação. Eduardo terá seu momento de saber a verdade. Mas agora, este momento é nosso." Lupita serviu mais uma taça, de vinho, desta vez para Paloma também.
A família, brindou suavemente. A família! As outras duas responderam em uníssono, suas vozes se misturando como os fios de uma renda delicada, finalmente entrelaçados após tanto tempo separados. Os dias que se seguiram à revelação trouxeram uma nova dinâmica ao ateliê. Marisol e Paloma desenvolveram uma rotina própria, chegando mais cedo para compartilhar café da manhã e histórias. Em cada palavra trocada, em cada gesto compartilhado, anos de ausência iam sendo preenchidos com pequenos momentos de reconhecimento mútuo. Você também odeia café fraco? Paloma riu numa dessas manhãs, observando Marisol adicionar mais uma colher de pó ao coador. Herança da sua avó, Marisol respondeu, e então pausou, percebendo o peso daquela palavra. Ela teria te adorado, sabia? Enquanto isso, Eduardo enfrentava seus próprios dilemas. O comportamento de Valentina estava se tornando cada vez mais errático. Suas exigências para o casamento mais extravagantes a cada dia. Naquela manhã, ela havia ligado às 6 horas para informar que queria mudar completamente o conceito do vestido pela terceira vez. Amor, você não pode fazer isso com Madame Marisol, ele tentou argumentar. O vestido já está em produção. É o meu vestido, Valentina respondeu, sua voz estridente ao telefone. E tem algo estranho acontecendo naquele ateliê. Você passa muito tempo lá, sabia? A acusação velada o pegou de surpresa. Era verdade que ele havia encontrado desculpas para visitar o ateliê mais vezes que o necessário, mas não era por Marisol, ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Havia algo em Paloma que o intrigava, uma familiaridade que ele não conseguia explicar. Naquela tarde, durante mais uma prova do vestido, a tensão era palpável. Valentina estava particularmente difícil, criticando cada detalhe enquanto filmava tudo para suas redes sociais. Não está perfeito, ela declarou, girando diante do espelho. Precisa ser mais impactante. Marisol trocou um olhar silencioso com Paloma, que ajustava a barra do vestido. A jovem tinha herdado não apenas seu talento com agulhas, mas também sua paciência com clientes difíceis. Talvez possamos adicionar mais detalhes na cauda, Paloma sugeriu diplomaticamente. Algo que crie um efeito dramático nas fotos, mas mantenha a elegância do design original. Eduardo, que observava a cena de um canto da sala, sentiu seu coração apertar. O tom de voz de Paloma, a maneira como ela gesticulava ao explicar sua ideia, era exatamente como Marisol fazia há 20 anos, quando apresentava seus projetos a clientes exigentes. Quem é você realmente? Ele murmurou para si mesmo, baixo demais para alguém ouvir. Mas Lupita ouviu. Estava sempre ouvindo, observando, protegendo os segredos que guardava. Viu o momento exato em que a compreensão começou a despertar nos olhos de Eduardo. O instinto paterno, reconhecendo o que a mente ainda não havia processado. Após a prova, quando Valentina já havia partido com sua comitiva de influenciadoras, Eduardo permaneceu. Observou de longe, enquanto Marisol e Paloma trabalhavam juntas no vestido, seus movimentos sincronizados como em uma dança familiar. Elas são muito parecidas, não é? Lupita comentou, aproximando-se silenciosamente. Eduardo assentiu distraído. É como ver Marisol jovem novamente. O mesmo talento, os mesmos gestos, os mesmos olhos, Lupita acrescentou suavemente. Os seus olhos, Eduardo. Ele se virou bruscamente, encarando a antiga amiga. O que você está dizendo? Mas Lupita apenas sorriu enigmaticamente e se afastou, deixando a semente da dúvida implantada. Eduardo voltou seu olhar para a sala de costura, onde Paloma agora ria de algo que Marisol havia dito. A luz da tarde entrava pelas janelas altas, criando um halo dourado ao redor das duas.
E pela primeira vez, ele permitiu que seu coração sussurrasse o que sua mente tentava negar. Na mesa de trabalho, Marisol sentia o peso do olhar de Eduardo. Sabia que o momento da verdade se aproximava, que não poderia manter esse segredo para sempre. Mas, por enquanto, queria apenas saborear estes momentos com sua filha, recuperar um pouco do tempo perdido. Mãe, Paloma chamou baixinho, testando a palavra pela primeira vez. Acho que encontrei um jeito de salvar a renda vintage que Valentina quase estragou. Marisol congelou, lágrimas inesperadas embaçando sua visão. Era a primeira vez que Paloma a chamava assim, e o momento era ao mesmo tempo comum e extraordinário, como os melhores momentos da vida costumam ser. Do outro lado da sala, Eduardo observava a cena sem compreender sua importância, mas sentindo no fundo de sua alma que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. O vestido de noiva de Valentina, pendurado em seu manequim, parecia observar tudo em silêncio, suas rendas e bordados guardando segredos que logo viriam à tona, como fios soltos em uma trama complexa que finalmente começava a fazer sentido. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Lupita ecoavam em sua mente enquanto ele vasculhava antigas caixas guardadas no closet de seu apartamento. Finalmente, encontrou o que procurava. Um álbum de fotografias amarelado pelo tempo com imagens de seu casamento com Marisol. Sentado em sua biblioteca, com apenas o abajur de leitura aceso, ele folheava as páginas lentamente. Em cada foto, o sorriso radiante de Marisol parecia contar uma história diferente da que ele tinha escolhido lembrar todos esses anos. Não era o sorriso de alguém que o estava segurando, como ele convenientemente tinha se convencido para justificar sua partida. Era o sorriso de alguém genuinamente apaixonado. Na cobertura ao lado, Valentina dormia profundamente, após uma sessão de fotos que durara até tarde. Eduardo tinha insistido em manter apartamentos separados até o casamento, uma decisão que agora parecia premonitória. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era uma notificação do Instagram. Valentina havia postado uma foto do ateliê, marcando todas as pessoas envolvidas no projeto de seu vestido. Na imagem, Paloma ajustava um detalhe da renda, enquanto Marisol supervisionava o trabalho. A semelhança entre as duas era inegável. Com dedos trêmulos, Eduardo aproximou a foto antiga de Marisol jovem ao lado da imagem de Paloma em seu celular. O mesmo formato de rosto, o mesmo olhar concentrado, a mesma inclinação suave da cabeça ao trabalhar. E os olhos, seus próprios olhos. Não pode ser, ele murmurou para si mesmo, mas seu coração já sabia a verdade. Na manhã seguinte, chegou ao ateliê mais cedo que o habitual. Encontrou Paloma já trabalhando, cantarolando baixinho enquanto bordava. A melodia o atingiu como um soco no estômago. Era a mesma canção que a mãe de Marisol costumava cantar enquanto cozinhava. "Bom dia, Sr. Montenegro." Paloma cumprimentou com um sorriso tímido. Madame Marisol ainda não chegou. "Onde você aprendeu essa música?" Ele perguntou abruptamente. Paloma parou seu trabalho, surpresa com a pergunta. "Minha mãe adotiva me ensinou. Disse que minha mãe biológica cantava para mim antes de nascer." O mundo pareceu girar ao redor de Eduardo. "Quantos anos você tem, Paloma?" 20, ela respondeu suavemente, seus olhos, os olhos dele, estudando sua reação. 20 anos. O tempo exato desde que ele havia partido para Dubai, deixando Marisol para trás. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com uma clareza dolorosa. "Você sabia?" Sua voz saiu rouca. "Sobre mim?" "Descobri há algumas semanas." Paloma admitiu, largando seu trabalho e se levantando. "Quando encontrei minha mãe, Marisol." O som de saltos na escada anunciou a chegada de Marisol.
Ela parou abruptamente ao ver a cena diante dela. Eduardo e Paloma frente a frente, o ar carregado de verdades finalmente reveladas. Mari! Eduardo se virou para ela, sua voz tremendo. Por que você nunca me contou? Contar o quê, Eduardo? Marisol respondeu, sua voz controlada, mas seus olhos traindo sua emoção. Que estava grávida quando você decidiu que seu sucesso era mais importante que nosso casamento? Que tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida porque não tinha condições de criar uma criança sozinha, afogada em dívidas? Lupita apareceu silenciosamente na porta, como uma guardiã daquele momento há tanto tempo esperado. Era ela quem havia deixado o álbum de fotos antigas estrategicamente visível na última visita de Eduardo ao ateliê, sabendo que ele eventualmente faria a conexão. Eu nunca soube. Eduardo deu um passo em direção a Marisol. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Marisol o interrompeu. Teria ficado? Teria desistido de seus sonhos de conquista? Não, Eduardo. Você teria apenas carregado mais culpa na sua bagagem para Dubai. Paloma observava a troca entre seus pais biológicos com o coração apertado. Em seus sonhos de infância, havia imaginado este momento dezenas de vezes, mas a realidade era muito mais complexa, muito mais carregada de emoções não resolvidas. Eu tenho uma filha. Eduardo murmurou, como se testasse as palavras. Todo este tempo, eu tinha uma filha. O som da porta do ateliê se abrindo no andar de baixo os trouxe de volta à realidade. A voz de Valentina ecoou pelo espaço, chamando por Eduardo. Ela não pode saber, não ainda, Marisol decidiu rapidamente. Temos um vestido para terminar, um contrato para cumprir. E depois? Eduardo perguntou, seus olhos alternando entre Marisol e Paloma. Depois, Paloma interviu suavemente. Nós descobrimos como ser uma família, se é isso que todos querem. O som dos saltos de Valentina na escada ficava mais próximo. Eduardo olhou uma última vez para sua filha recém-descoberta, para a mulher que nunca havia realmente esquecido, e então se recompôs, preparando-se para enfrentar sua noiva. Mas algo havia mudado fundamentalmente naquela manhã. O vestido de noiva que Marisol criava não era mais apenas um símbolo do futuro. Tinha se tornado também um elo com o passado, uma trama complexa de segredos, arrependimentos e possibilidades de redenção. A semana que se seguiu à descoberta foi um exercício de equilíbrio para todos no ateliê. Eduardo passou a inventar cada vez mais desculpas para aparecer, dividido entre o desejo de conhecer melhor sua filha e a necessidade de manter as aparências com Valentina. Marisol observava tudo com um misto de apreensão e esperança, suas mãos trabalhando automaticamente no vestido, enquanto sua mente vagava por possibilidades do que poderia ter sido e do que ainda poderia ser. Numa tarde particularmente agitada, Valentina chegou sem aviso para mais uma prova, trazendo consigo uma pequena equipe de filmagem. Surpresa, ela anunciou, sua energia frenética preenchendo o espaço. Consegui fechar uma parceria com o canal Noivas em Noivas. Vamos documentar todo o processo de criação do vestido. Marisol sentiu o sangue gelar em suas veias. Valentina, precisamos discutir isso. Há questões de propriedade intelectual, segredos do ofício. Mais amor. Valentina se voltou para Eduardo, que estava coincidentemente no ateliê. Você não acha incrível? Pense na visibilidade que isso trará para o ateliê da Madame Marisol. Paloma, que organizava rendas próxima à janela, trocou um olhar preocupado com sua mãe. Nos últimos dias, as duas haviam desenvolvido uma comunicação silenciosa, quase telepática, típica de mães e filhas que recuperam o tempo perdido. Talvez possamos chegar a um meio termo, Eduardo sugeriu, tentando ganhar tempo. Algumas cenas controladas, preservando o mistério do vestido final.
Não seja bobo, Valentina riu, já direcionando o cameraman para diferentes ângulos do ateliê. As pessoas querem ver tudo, o processo completo, os bastidores, os dramas. Dramas? Lupita murmurou baixinho, arqueando uma sobrancelha. Como se o universo respondesse à provocação, naquele exato momento, uma rajada de vento entrou pela janela aberta, espalhando alguns papéis da mesa de trabalho de Marisol. Entre eles, a antiga carta nunca entregue a Eduardo deslizou graciosamente pelo ar, aterrissando aos pés de Valentina. O tempo pareceu congelar enquanto ela se abaixava para pegar o envelope amarelado. "O que é isso?" perguntou, virando o envelope e lendo o nome de Eduardo escrito com a caligrafia delicada de Marisol. "Correspondência antiga", Marisol respondeu, rapidamente estendendo a mão, de quando o ateliê ainda estava começando. Mas Valentina já havia percebido a data no envelope. Seus olhos se estreitaram, calculando rapidamente. "Isto é de 20 anos atrás, quando eu fazia roupas para várias pessoas da sociedade." Marisol completou suavemente, ainda com a mão estendida. Eduardo era um cliente como qualquer outro. Eduardo sentiu seu coração apertar com aquela mentira necessária. Paloma, do seu canto, prendia a respiração, enquanto Lupita se posicionava estrategicamente perto do carrinho de chá, pronta para criar uma distração, se necessário. "Cliente?" Valentina riu, mas havia uma nota de desconfiança em sua voz. "É por isso que você insistiu tanto neste ateliê específico, amor? Porque já conhecia o trabalho de Madame Marisol." "Valentina," Eduardo começou, mas foi interrompido pelo diretor da equipe de filmagem. "Isso é ouro!" ele exclamou. "Podemos explorar essa conexão antiga? Adiciona uma camada de profundidade à história." "Não." 3 vozes responderam simultaneamente. Marisol, Eduardo e Paloma, causando mais estranheza ainda. Valentina olhou de um para outro, sua expressão mudando sutilmente. Anos de experiência em redes sociais a haviam tornado especialista em ler pessoas, em perceber quando algo estava sendo escondido. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, sua voz perdendo o tom artificial que usava para as câmeras. Foi Paloma quem salvou a situação. Aproximando-se com um pedaço particularmente impressionante de renda francesa, ela comentou: "Acabou de chegar de Paris. Pensei que seria perfeita para o detalhe que você queria no decote." A distração funcionou momentaneamente. Valentina se voltou para o tecido, mas Eduardo percebeu que algo havia mudado. O modo como ela observava as interações, como seus olhos seguiam Paloma com curiosidade renovada. Mais tarde, quando o ateliê finalmente se esvaziou, Marisol, Eduardo e Paloma se reuniram no escritório. A carta, agora segura na gaveta da mesa, parecia pulsar com urgência renovada. "Precisamos contar a ela", Eduardo disse finalmente. "Não posso começar um casamento com uma mentira deste tamanho." "E como você pretende fazer isso?" Marisol perguntou. "Desculpe, Valentina, mas minha ex-esposa, que está fazendo seu vestido de noiva, é na verdade a mãe da minha filha, que eu acabei de descobrir que tenho." Paloma observava seus pais com um misto de ansiedade e esperança. Em poucos dias, havia conseguido mais família do que em 20 anos de procura, mas agora tudo ameaçava desmoronar como um castelo de cartas. "Tem algo mais!" Lupita interviu, entrando na sala. "Recebi uma ligação da revista Vogue. Eles querem fazer uma matéria sobre o ateliê, sobre sua história, Marisol. Sobre como você construiu tudo isso sozinha." "Sozinha," Eduardo repetiu a palavra como se ela o ferisse. "Não era para ser assim," Paloma disse suavemente. "Nada disso era para ser assim." O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de rosa e dourado. No manequim principal do ateliê, o vestido de Valentina aguardava, meio pronto, como uma metáfora da vida que todos ali tentavam costurar juntos. Belo, complexo e incrivelmente frágil.
Valentina não tinha chegado ao topo do mundo digital, sendo ingênua. Após a tarde das filmagens, ela começou a prestar mais atenção em cada detalhe do ateliê, em cada interação entre Eduardo e Marisol, em cada olhar trocado com Paloma. Como uma influenciadora experiente, sabia que as melhores histórias estavam nos detalhes que as pessoas tentavam esconder. Numa manhã particularmente movimentada, ela chegou ao ateliê mais cedo que o habitual, sem avisar. Parou na porta ao ouvir risadas vindas do andar de cima. A voz de Eduardo misturada com as de Marisol e Paloma. "Então você também detesta café fraco?" Ela ouviu Eduardo dizer, seguido por mais risadas. "Igualzinha à sua." A frase foi interrompida abruptamente quando Lupita, sempre alerta, notou a presença de Valentina na escada. "Senhorita Santos!" A gerente exclamou um pouco alto demais. "Não esperávamos você tão cedo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina subiu os últimos degraus para encontrar Eduardo, Marisol e Paloma em volta de uma mesa de café da manhã improvisada, parecendo estranhamente como uma família. "Amor?" ela chamou, sua voz carregada de dúvidas não expressas. "Não sabia que você viria ao ateliê hoje." Eduardo se levantou rapidamente, ajeitando a gravata. "Eu vim resolver alguns detalhes do pagamento. Lupita me ofereceu café enquanto esperava." Às 7 da manhã, o silêncio que se seguiu foi quebrado por Paloma, que começou a recolher as xícaras. Seus movimentos, notou Valentina, eram incrivelmente parecidos com os de Marisol. "Na verdade," Marisol interviu suavemente, "estávamos discutindo algumas alterações que Eduardo sugeriu para o vestido." "Que tipo de alterações?" Valentina perguntou, sua voz mais afiada que o normal. "Surpresa," Eduardo respondeu rapidamente. "Para o grande dia." Valentina observou enquanto todos pareciam ocupados demais, arrumando a mesa, evitando seu olhar. Havia algo ali, uma dinâmica que ela não conseguia decifrar completamente, mas que fazia seu instinto de autopreservação soar alarmes. Mais tarde naquele dia, enquanto Paloma ajustava o corpete do vestido durante uma prova, Valentina decidiu tentar uma abordagem diferente. "Você tem os mesmos olhos dele, sabia?" comentou casualmente. Paloma congelou por um momento, suas mãos tremendo levemente sobre o tecido. "Perdão?" "Os olhos são parecidos com os do Eduardo. Engraçado, não é?" Do outro lado da sala, Marisol deixou cair uma tesoura, o barulho metálico ecoando no silêncio repentino. "Coincidência," Lupita comentou, aproximando-se com mais alfinetes. "Como dizem, existem 7 pessoas no mundo que se parecem com você." Mas Valentina já não estava escutando. Sua mente trabalhava rapidamente, conectando pontos. A carta antiga, os olhares trocados, as semelhanças físicas, a intimidade inexplicável que parecia existir entre todos ali. Naquela noite, em seu apartamento, ela fez o que sabia fazer melhor: investigar. Horas de busca na internet revelaram antigas notícias sociais sobre o casamento de Eduardo Montenegro com uma jovem e promissora estilista chamada Marisol Almeida, 20 anos atrás. As fotos mostravam um casal apaixonado, sorrindo para um futuro que nunca chegou a acontecer. "Por que você nunca me contou?" ela confrontou Eduardo quando ele apareceu em sua cobertura mais tarde. "Contar o quê?" ele perguntou, mas seu tom de voz o traiu. "Que Madame Marisol, a mulher que está fazendo meu vestido de noiva, é sua ex-esposa." Eduardo fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças. "É uma história antiga, Val. Não achei que fosse relevante." "Não achou relevante?" Ela riu sem humor. "E Paloma, ela também não é relevante?" A cor sumiu do rosto de Eduardo. "O que tem a Paloma?" "Não sei, você me diz." "Por que uma assistente de 20 anos tem seus olhos, Eduardo?" "Porque você, Marisol e ela parecem uma família quando acham que ninguém está olhando?" O silêncio que se seguiu foi sua resposta.
Valentina sentiu seu mundo perfeito, cuidadosamente construído e documentado para milhões de seguidores, começar a desmoronar. Quanto? Ela perguntou finalmente. Quanto o quê? Quanto você quer que eu finja que não sei de nada até o casamento? Porque existe um mercado inteiro esperando por este evento, contratos assinados, patrocinadores investindo. Val, não! Ela o interrompeu. Não ouse me dizer que está tudo bem, que podemos simplesmente ignorar o fato de que sua ex-esposa e sua aparente filha secreta estão fazendo meu vestido de noiva. No ateliê, àquela mesma hora, Marisol segurava a antiga carta em suas mãos, considerando se havia chegado o momento de finalmente entregá-la. Paloma, sentada ao seu lado, observava sua mãe biológica com preocupação. Talvez, a jovem sugeriu suavemente, seja a hora de deixar a verdade vir à tona por completo. A verdade, Marisol suspirou, é como renda delicada. Uma vez rasgada, nunca mais volta ao que era. Lá fora, a noite de São Paulo brilhava com milhares de luzes, cada uma contando sua própria história de segredos e revelações. O vestido de noiva, ainda inacabado em seu manequim, parecia mais pesado agora, carregado com o peso de verdades prestes a serem reveladas. A notícia chegou como um raio em dia de sol. Eduardo estava em seu escritório quando seu sócio entrou, pálido, segurando um tablet. Precisamos conversar, disse Jorge, fechando a porta atrás de si. A Receita Federal encontrou irregularidades nos contratos do empreendimento Marina Beach Resort. Eduardo sentiu o sangue gelar. O resort em Angra dos Reis era seu projeto mais ambicioso e também o que consumira a maior parte de seus investimentos no último ano. Que tipo de irregularidades? O tipo que pode congelar todas as nossas contas nos próximos meses, Jorge respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eduardo, você confia em mim há 20 anos. Preciso que confie agora quando digo que precisamos tirar seu nome de tudo, o mais rápido possível. A ironia não escapou a Eduardo. 20 anos atrás, ele havia abandonado Marisol por ambição, por sonhos de riqueza. Agora, todo o seu império ameaçava desmoronar justamente quando descobria que tinha uma filha. No ateliê, Valentina surpreendeu a todos chegando com uma expressão serena e uma nova exigência. Queria transformar a última prova do vestido em um evento para a imprensa e influenciadores. Será perfeito, ela declarou, seu sorriso não alcançando os olhos. 300 convidados, cobertura ao vivo, um momento único na história da moda brasileira. Marisol sentiu um arrepio na espinha. Havia algo predatório no modo como Valentina olhava para ela e Paloma. Não acho que seja apropriado, Marisol começou, mas Valentina a interrompeu. Oh, mas é apropriado sim, Madame Marisol. Ou deveria dizer, Senhora Montenegro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paloma, que organizava rendas próxima à janela, aproximou-se instintivamente de sua mãe. Na verdade, Valentina continuou, seu tom falsamente doce, pensei em fazer algo especial. Uma matéria sobre família, sabe? Sobre como o destino às vezes nos surpreende com conexões inesperadas. Chega, Lupita interviu, sua voz firme. Isso é chantagem. Chantagem? Valentina riu. Imagina, só a manchete. Noiva descobre que estilista de seu vestido é ex-esposa do noivo e mãe de sua filha secreta. Seria um sucesso nas redes sociais, não acham? Neste momento, Eduardo entrou no ateliê, seu rosto marcado pela preocupação com as notícias que acabara de receber. Parou ao sentir a tensão no ar. Amor! Valentina se voltou para ele, com falsa alegria. Estava justamente contando sobre o evento que planejei para a última prova do vestido. Será um momento de reunião familiar. Val, Eduardo começou.
mas foi interrompido pelo som de algo caindo. Todos se viraram para ver Paloma pálida, segurando um envelope amarelado, a carta que Marisol nunca enviara. Na confusão da chegada de Valentina, a gaveta onde estava guardada havia sido deixada aberta. Acho, Paloma disse, sua voz tremendo, que está na hora de todas as verdades virem à tona. Não aqui, Marisol tentou intervir, mas sua filha balançou a cabeça. Sim, aqui, agora. Paloma se voltou para Valentina. Você quer uma história, uma manchete que vai quebrar a internet? Então precisa saber tudo, não apenas os pedaços que descobriu sozinha. Eduardo deu um passo à frente, sentindo que algo crucial estava prestes a acontecer. Paloma. Eu nasci, ela começou, sua voz ganhando força, numa noite de tempestade, há 20 anos. Minha mãe estava sozinha, abandonada, sem condições de me criar. O homem que ela amava havia partido semanas antes, sem saber que ela esperava um filho. Valentina, pela primeira vez, parecia genuinamente tocada pela história. Seu celular, sempre pronto para registrar momentos, permaneceu esquecido, em sua bolsa. Ela me deu para a adoção, Paloma continuou, não por falta de amor, mas por excesso dele, e guardou esta carta. Ela ergueu o envelope, por 20 anos, sem nunca ter coragem de enviá-la. A carta, Eduardo murmurou, estendendo a mão. Conta sobre mim, Paloma completou, sobre como você, pai, nunca soube que eu existia, sobre como mamãe escolheu não destruir seus sonhos com uma responsabilidade que você não havia pedido. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante da cidade lá fora. Valentina olhava de um rosto para outro, vendo não mais uma conspiração contra ela, mas uma tragédia familiar que havia levado 2 décadas para encontrar seu desfecho. E agora? Ela perguntou, sua voz surpreendentemente suave. O que acontece agora? Foi Marisol quem respondeu, seus olhos fixos no vestido de noiva ainda inacabado. Agora, todos nós decidimos que tipo de história queremos contar daqui para frente. O sol da manhã encontrou o ateliê silencioso, como se o próprio espaço ainda processasse os acontecimentos do dia anterior. Marisol estava sozinha, sentada em sua mesa de trabalho, relendo a carta que por tanto tempo guardara. As palavras, escritas com a caligrafia trêmula de uma jovem devastada, pareciam agora pertencer a outra vida. A campainha soou, surpreendendo-a. Era cedo demais para ser qualquer funcionária. Ao abrir a porta, encontrou Valentina. Podemos conversar? A jovem perguntou, parecendo menor, sem sua usual armadura de maquiagem e joias caras. Marisol assentiu, conduzindo-a até seu escritório. No caminho, passaram pelo manequim que sustentava o vestido de noiva, agora tão carregado de significados quanto de rendas e bordados. Passei a noite toda pensando, Valentina começou sentando-se, sobre histórias, sobre aparências, sobre o que realmente importa. E a que conclusão chegou? Que eu construí minha vida inteira em torno de uma imagem perfeita. Cada post, cada foto, cada momento cuidadosamente editado para parecer um conto de fadas. Ela fez uma pausa, olhando para suas mãos perfeitamente manicuradas. Mas a sua história, a história de vocês, é real, é imperfeita e dolorida e verdadeira. No outro lado da cidade, Eduardo enfrentava sua própria manhã de revelações. Jorge havia chegado com mais notícias sobre a investigação, e nenhuma delas era boa. Precisamos de uma solução rápida, seu sócio insistia. Ou você perde tudo. Talvez, Eduardo respondeu, olhando pela janela de seu escritório, perder tudo não seja o fim do mundo. Talvez seja apenas um novo começo. Paloma chegou ao ateliê encontrando sua mãe e Valentina conversando baixinho. Parou na porta
incerta, mas Valentina a viu e fez um gesto para que se aproximasse. Estava dizendo à sua mãe. Valentina falou a palavra com cuidado, respeitando o peso que ela carregava, que talvez eu tenha encontrado uma história ainda melhor para contar. Que história? Paloma perguntou, sentando-se ao lado de Marisol. A história de como um vestido de noiva reuniu uma família, de como alguns laços são fortes demais para serem rompidos pelo tempo ou distância. Valentina sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Não como um conto de fadas, mas como uma história real, com todas as suas imperfeições e belezas. E o casamento? Marisol perguntou suavemente. Valentina olhou longamente para o vestido inacabado. Acho que algumas coisas precisam ser desconstruídas antes de poderem ser refeitas da maneira certa. O som de passos na escada anunciou a chegada de Eduardo. Ele parou ao ver as 3 mulheres reunidas, cada uma carregando em seu rosto o peso e a leveza das verdades finalmente reveladas. Precisamos conversar, ele disse, sua voz grave. Todos nós. Nas horas que se seguiram, verdades foram compartilhadas como retalhos de uma colcha sendo costurada. Eduardo falou sobre sua iminente ruína financeira, sobre como todo seu império estava prestes a desmoronar. Valentina confessou seu medo de perder sua relevância digital, de ser apenas mais uma história de fracasso no mundo das influenciadoras. Talvez Lupita, que havia chegado silenciosamente e se juntado ao grupo, sugeriu: seja hora de todos, vocês decidirem que história realmente querem contar. E qual seria essa história? Eduardo perguntou. Foi Paloma quem respondeu, suas mãos brincando distraidamente com um pedaço de renda. A história de como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Marisol observou sua filha com orgulho. Em algum momento durante aquelas semanas turbulentas, a jovem que chegara procurando um emprego havia se transformado em uma ponte entre passado e futuro, entre mágoas antigas e possibilidades de perdão. O vestido, Valentina disse de repente, olhando para a peça inacabada. Ele nunca foi realmente para mim, não é? Era como se estivesse esperando para contar esta história o tempo todo. No manequim, o vestido de noiva permanecia como uma tela em branco, pronto para ser transformado em algo novo, algo diferente do que fora inicialmente planejado. Assim como as vidas que se entrelaçavam naquele ateliê, ele aguardava seu próprio recomeço. A matéria da Vogue estava marcada para aquela tarde. Marisol havia tentado cancelar, mas Valentina surpreendeu a todos com uma sugestão inesperada. E se, ao invés de esconder, contássemos a história verdadeira? Ela propôs durante o café da manhã no ateliê, agora uma reunião familiar diária. Não como escândalo, mas como uma história de redenção. Eduardo, que acabara de chegar com os pães ainda quentes da padaria da esquina, parou com a xícara de café a meio caminho da boca. Você quer expor tudo? Não tudo, Valentina esclareceu, seu instinto para narrativas digitais se manifestando de uma nova maneira. Mas pense bem, uma renomada estilista que superou o abandono e construiu um império da moda. Uma filha que encontrou seu caminho de volta através do amor pela costura. Um homem que descobriu que sucesso financeiro não é tudo. E uma influenciadora que escolheu autenticidade ao invés de perfeição, Paloma completou com um sorriso gentil. Valentina corou levemente. Nas últimas semanas, havia desenvolvido um carinho especial por aquela que poderia ter sido sua enteada. Sim, isso também. Marisol observava a cena com um misto de admiração e cautela. E o vestido? O vestido, Valentina sorriu. Será sua obra-prima. Não mais um vestido de noiva, mas um símbolo de transformação. Cada peça dele contará uma parte desta história.
A ideia começou a tomar forma ao longo da manhã. Enquanto a equipe da Vogue preparava equipamentos e luzes, o ateliê vibrava com uma energia diferente. Não era mais um lugar de segredos, mas de revelações cuidadosamente costuradas. Vamos começar com você, Marisol, a jornalista da Vogue sugeriu, ajustando seu gravador. Como nasceu este ateliê? Marisol respirou fundo, sentindo a mão de Paloma encontrar a sua sob a mesa. Começou com um sonho e uma desilusão. Ao longo das horas seguintes, a história se desenrolou como um novelo de seda fina. Marisol falou sobre construir um império da moda a partir das cinzas de um casamento desfeito. Paloma compartilhou sua jornada de autodescoberta através da costura, embora a parte sobre sua adoção fosse mantida privada por enquanto. Eduardo, quando chegou sua vez, surpreendeu a todos com sua honestidade. Passei 20 anos construindo arranha-céus, mas esqueci de construir o que realmente importa: família, conexões verdadeiras, amor. E o vestido? A jornalista perguntou, olhando para a peça que dominava o centro do ateliê. Foi Valentina quem respondeu, sua voz carregando uma nova maturidade. O vestido é uma história de transformação. Começou como um símbolo de status e perfeição, mas se transformou em algo muito mais profundo. Como você mesma, Lupita comentou baixinho, orgulhosa da mudança que via na jovem. Durante uma pausa na entrevista, Eduardo puxou Marisol para um canto quieto do ateliê. Preciso te contar algo sobre a investigação. Eu sei, ela o interrompeu suavemente. As notícias correm rápido no mundo empresarial. Vou perder tudo, Mari. Todo o império pelo qual te abandonei vai desmoronar. Marisol olhou para o ateliê, para sua filha, ajudando Valentina a explicar diferentes tipos de renda para a fotógrafa da Vogue, para a vida que havia construído das cinzas de seus sonhos quebrados. Talvez, ela disse, seja hora de construir algo novo, algo verdadeiro desta vez. Como o quê? O ateliê está crescendo. A Vogue quer fazer uma matéria internacional. Paloma tem um talento natural para design. Ela deixou a sugestão pairar no ar. Você me aceitaria como sócio, depois de tudo? Não como sócio, ela corrigiu. Como parceiro, em todos os sentidos. O flash das câmeras capturou o momento em que seus olhos se encontraram. Décadas de mágoa, dando lugar a possibilidades de recomeço. No manequim central, o vestido aguardava sua transformação final. Não mais um símbolo de um casamento que não aconteceria, mas um testamento de como o amor, em todas as suas formas, encontra seu próprio caminho de cura. 6 meses se passaram, desde a matéria da Vogue. O ateliê de Marisol, agora expandido para ocupar todo o casarão Art Deco, fervilhava com uma energia renovada. A reportagem havia se tornado viral, não como escândalo, mas como uma história de redenção e recomeços, que capturou a imaginação do público. Naquela manhã especial de primavera, Paloma ajustava os últimos detalhes do vestido que sua mãe havia criado. Não mais um vestido de noiva, mas uma peça de arte que contava uma história de transformação. O corpete, com suas rendas delicadas, representava as camadas de proteção que todos haviam construído ao longo dos anos. A saia fluida, com seus bordados que pareciam contar histórias, simbolizava o fluir do tempo e as mudanças que ele traz. Está perfeito, Valentina disse suavemente, observando o trabalho final. Nos últimos meses, ela havia se transformado também. Seu canal nas redes sociais agora focava em histórias reais de superação e autenticidade, e seu número de seguidores havia triplicado. Tem certeza que quer fazer isso? Marisol perguntou, ajustando um último detalhe no bordado. Valentina sorriu, um sorriso genuíno que havia substituído seu antigo sorriso calculado para as câmeras. Absoluta. Este vestido merece contar sua própria história. A decisão de transformar o vestido de noiva em uma peça central para
A primeira exposição internacional do ateliê havia sido de Valentina. Algumas vezes ela havia dito: precisamos deixar ir nossos planos perfeitos para encontrar algo muito mais significativo. Eduardo entrou no ateliê carregando café e pães frescos, como havia se tornado seu costume. Após a investigação e a perda de grande parte de seu império imobiliário, ele havia encontrado uma paz surpreendente em recomeçar do zero. O dinheiro que conseguira salvar havia sido investido na expansão do ateliê, agora um empreendimento familiar. Prontas para hoje à noite? Ele perguntou, distribuindo as xícaras de café. A exposição Costuras do Tempo inauguraria naquela noite, apresentando não apenas o vestido transformado, mas toda a história por trás dele. Peças do antigo casamento de Marisol e Eduardo, fotos de Paloma criança com sua família adotiva, recortes de jornais sobre o sucesso do ateliê, tudo seria apresentado como parte de uma narrativa maior sobre amor, perda e redenção. Helena e Roberto confirmaram presença, Lupita anunciou, referindo-se aos pais adotivos de Paloma. Nos últimos meses, as duas famílias haviam se aproximado, criando novos laços que transcendiam sangue e papel. À noite, o ateliê se transformou em um espaço de exposição. Luzes suaves iluminavam as peças cuidadosamente dispostas, cada uma contando uma parte da história. No centro, em um pedestal especialmente projetado, estava o vestido, não mais branco, mas tingido em tons suaves, de rosa e dourado, como um pôr-do-sol capturado em tecido. É como se ele sempre soubesse, Paloma comentou, parada ao lado de seus pais, como se desde o início este vestido soubesse que sua função não era unir duas pessoas em casamento, mas reconectar uma família inteira. Marisol segurou a mão de sua filha, sentindo Eduardo fazer o mesmo do outro lado. 20 anos de separação haviam se transformado em um momento de união que nenhum deles poderia ter previsto. Valentina, elegante em um vestido simples preto, circulava entre os convidados contando a história com a mesma paixão que antes reservava para suas postagens sobre luxo e status. Sua própria transformação havia se tornado parte da narrativa, inspirando outros a buscarem autenticidade em suas vidas. Sabe, ela disse a um grupo de jornalistas, eu vim procurando o vestido perfeito e encontrei algo muito mais valioso. A coragem de ser imperfeita. Quando a última luz do dia se foi e as primeiras estrelas começaram a brilhar sobre São Paulo, o ateliê estava cheio de risadas, histórias e música. Helena e Roberto dançavam com Paloma, enquanto Marisol e Eduardo observavam sua filha, com orgulho. Lupita, sempre atenta, captava cada momento em fotografias que contariam esta história para gerações futuras. O vestido em seu pedestal brilhava suavemente sob as luzes, suas rendas e bordados contando silenciosamente uma história de amor que transcendia o romance tradicional, uma história sobre o amor entre pais e filhos, sobre amizade verdadeira, sobre perdão e recomeços. Então, Eduardo murmurou no ouvido de Marisol, enquanto observavam sua família reunida, este é o nosso final feliz? Marisol sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Não, meu amor, este é o nosso novo começo. E assim, sob as estrelas, de uma noite de primavera em São Paulo, o vestido que começou como um símbolo de união entre duas pessoas, acabou unindo muito mais que isso. Uniu passado e presente, dor e cura, perdas e ganhos, provando que às vezes o destino tece suas próprias costuras, criando padrões mais belos do que qualquer um poderia planejar. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.